Filipenses capítulo 3, nós vamos pensar um pouco sobre alguns versículos desse texto e eu quero falar sobre alegria. Em tempos em que as nossas vidas estão tão angustiadas, em tempos em que a gente tem tantas incertezas na nossa vida, tempo em que não sabemos o que os nossos governantes irão fazer, qual a decisão que eles irão tomar, ou que eles já tomaram na virada da noite e vai sobrecair sobre as nossas vidas, e isso vai afetar diretamente a gente, tantas incertezas, tempo em que muitos empresários não estão conseguindo deitar a cabeça e dormir por causa das contas que tem para pagar, e não tem dinheiro entrando para pagar, tempo em que pais de família estão transtornados por falta de trabalho. Nada melhor do que pensar naquilo que pode trazer alegria para a vida do ser humano. E talvez eu possa estar falando de coisas que nesse tempo não podem existir. Talvez você esteja falando, isso é utopia, pensar em alegria num tempo ruim como esse. Mas Jesus é o verdadeiro motivo da nossa alegria. Quando mais novo, quando adolescente, cantávamos nas nossas igrejas que Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aí antes da adolescência a gente cantava: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Aí eu me lembro quando ainda junior, pré-adolescente, cantávamos também um hino muito antigo que dizia assim: a alegria é viver feliz, sem se importar com a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou faturar de pão. E lembro muito do grupo Ragos cantando aquela canção Me Falte Água, ou Alimento, ou Suprimento para o amanhã que vem, mas pode me faltar qualquer coisa. Aí ele diz numa certa parte: se faltar em toda a luz, ou se faltar alimento, mas não podia faltar a presença de Jesus. Então coloque na tua mente, não é utopia pensar em alegria. Alegria é aquilo que vai fazer eu, você, é o que vai fazer as pessoas não adoecerem nesse tempo. Mas eu quero que você pare de pensar na alegria que o ser humano pode dar, na alegria em que o planeta Terra pode te oferecer. Porque nesse tempo de quarentena, a gente percebe o quanto a alegria humana ela é falha. Quem amava passear, agora está preso dentro de seus apartamentos. Está preso dentro de casa, não pode sair mais. Quem amava ir para o shopping e ficar lá olhando as lojas, as vitrines, fazer compras, os shoppings estão trancados. As lojas estão fazendo delivery para tentar sobreviver. Você tem que ficar passando na tela do celular ou rodando o botãozinho do mouse para você conseguir ver as vitrines das lojas que agora são online. Então, a alegria que o planeta Terra pode te oferecer é passageiro, isso acaba. Se você acha, não, eu sou alegre porque eu sou jovem, isso vai passar. Isso vai chegar um tempo em que você já não vai ter aquela força, a jovialidade mais que você tinha. Paulo, ele escreve essa carta aos Filipenses, que é chamada a Carta da Alegria. Paulo está falando para os filipenses naquela época o seguinte: vocês precisam ter alegria. Pode até não parecer a palavra alegria, felicidade no texto, mas o livro aborda a alegria. Mas eu quero lembrar que Paulo escreve essa carta aos Filipenses dentro de uma prisão, trancafiado, sozinho. Paulo literalmente estava em quarentena enquanto estava escrevendo, mas ele diz que algo na vida dele mantinha a chama da alegria acesa. Mas eu quero ir para o texto, eu quero ler alguns versos com os irmãos. Paulo, ele diz assim, a partir do verso 8: na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas,
as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que estão diante de mim. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus te revelará. Mas naquilo em que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos. Tendes cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos qual muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Vou parar aqui do 8 ao 18. Então, dentinho hoje bom aqui, bom para dar aquela tosse na garganta, mas precisamos cuidar da página da Bíblia. Irmãos, Paulo está falando sobre a alegria. Paulo está falando sobre a verdadeira alegria. Se os irmãos falaram assim, mas ele não falou sobre alegria, ele fala lá no verso 1 assim: resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Ou seja, o que nos resta? Nos alegrarmos no Senhor. Ele está falando aqui com um grupo de pessoas que estava se considerando suficientemente bem sem Cristo. Ou eles se achavam, esse é um dos grupos, e o outro grupo estava se achando perfeito em Cristo. Então tinham dois grupos. Não, nós não precisamos de Cristo, porque estamos bem. E o outro grupo, não, nós já encontramos em Cristo a perfeição. Somos perfeitos. Então esses dois grupos, dividindo a igreja, e pode parecer cômico isso, mas a igreja primitiva também era dividida, tinha os seus problemas, tinha os seus pormenores. Paulo está aqui falando para esses dois grupos. Um grupo que achava que não precisava tanto de Cristo sim, e o outro grupo que tinha tanto de Cristo que se achavam perfeitos, a ponto de desconsiderarem as outras pessoas. Eu não sei em qual dos dois grupos nos achamos, mas Paulo vai dizer em qual grupo ele se colocava. Paulo, quando ele começa falando assim, do verso 2 ao verso 7, Paulo faz aqui a sua descrição. Ele praticamente descreve parte do seu currículo. Ele pega aquilo que ele poderia colocar, jogar diante das pessoas e dizer: eu sou alguma coisa, porque eu fiz, porque eu conquistei, porque eu lutei. E ele coloca: não, eu sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma tribo bem vista diante do todo o povo. Ele fala: eu fui circuncidado, eu sou hebreu de hebreus. E essa expressão ele estava falando aos samaritanos que existiam, porque existia um povo que não era hebreu de hebreu, era um povo misturado, era um povo hebreu convertido. Ele está assim: eu sou sangue puro, eu sou raça pura, eu tenho direito, eu fui fariseu, a mais alto grupo religioso que existia naquela época. Eu fui fariseu, fui alta patente, eu cheguei lá por mérito próprio, fui perseguidor da igreja. E ele começa descrevendo tantas coisas que talvez a gente parasse para ver o currículo deste homem. Obrigado, Céu. A gente parasse para ver o currículo do Paulo, a gente iria pensar assim: esse homem é perfeito. Olhamos para Paulo como um cara que não tinha que se envergonhar de nada, porque não devia nada a ninguém,
a sua vida ética e a sua moral diante da sociedade era perfeita, era ilibada. Paulo, diante dos romanos, era um exemplo de soldado, era um exemplo de capitão, talvez um general. Ele era líder de uma tropa e era exemplar para os seus subordinados. Diante da religião judaica, ninguém tinha um A para falar dele, porque ele seguia a cartilha direitinho. Então, socialmente, religiosamente, ele era o cara perfeito. Ele era o homem que todo mundo gostaria, olhava e falava assim: meu filho, você tem que ser igual aquele homem lá quando você crescer. Era o exemplo da sociedade. Mas Paulo vai dizer o seguinte: eu não olho para essas coisas. Eu não olho. Ele vai começar no verso 8. Na verdade, eu perdi todas essas coisas somente para conhecer a excelência de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu perdi tudo e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Olha só, um homem que era tudo, ele disse: não, eu não sou nada, eu sou um Zé Ninguém, porque quando eu perdi tudo, eu ganhei o principal, eu ganhei Cristo. Quando eu achava que eu tinha tudo, eu era um ser infeliz. E quando Cristo entrou na minha vida, eu perdi tudo para me tornar, para eu sentir a verdadeira razão da felicidade, que é Cristo. E ele fala assim no verso 9: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. E ele fala assim: eu luto para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Olha só Paulo dizendo: eu luto para conhecer Cristo, eu luto para tentar entender Jesus, para participar da sua aflição, para pregar a sua palavra, para entender por que ele morreu e eu vou para o mesmo caminho que ele, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Paulo aqui, ele não tem dúvida da salvação, ele não tem dúvida, mas ele se coloca tão para baixo que ele diz assim: estou fazendo isso tudo para ver se eu consigo chegar lá. Porque tinham muitas pessoas dentro da igreja que diziam assim: eu não preciso fazer isso tudo, porque eu já estou salvo. Existiam muitas pessoas naquela época que falavam: ah não, eu não preciso fazer esse monte de coisa, eu não preciso ser tão santo assim não. Salvação não se perde. Sabe aquele cristão relapso que fala assim: não, uma vez salvo, salvo para frente, posso fazer tudo o que eu puder, que a minha salvação está garantida. Paulo está dizendo assim para essas pessoas: eu que poderia me vangloriar de estar salvo, luto para um dia chegar lá. Eu luto para tentar chegar lá. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Olha Paulo dizendo: eu não estou dizendo isso, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. E Paulo enfatiza: irmãos, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu luto para continuar avançando e encontrar, para ver se eu consigo ser feliz, não só aqui na terra, mas lá no céu. Paulo, até aqui, ele demonstra uma alegria que não vem do mundo, uma alegria louca que confunde a humanidade. É uma alegria que a gente consegue perceber em momentos, que eu já falei aqui na igreja, momentos de velório. De quando o cristão está num momento de velório, ele conseguir em plena harmonia louvar ao Senhor Jesus, porque a pessoa que está ali deitada está salva, está no céu. E quantos momentos desses passamos aqui na igreja? De ver a família dando bom testemunho, de ver a família pregando o Evangelho, sinalizando o reino, falando graças a Deus, morreu com Cristo, e tem muito aqui, se morrer sem Cristo vai para o inferno. Pregação do Evangelho. Agora, como é triste você chegar no velório e ver a tristeza na face das pessoas. Estes dias contemplei isso. Fui num velório, 2 velórios, um aqui e outro aqui. De um lado, cantando hinos do cantor cristão com muita alegria, uma senhora com 90 e tantos anos. A família estava lá com lágrimas nos olhos porque perdeu, mas cantando
vitória nas lutas, cantando hinos alegres, porque ela exigiu que no velório dela cantasse, cantaram 411, que é a alegria. O pessoal olhava assim, gente, tão alegre lá dentro, e do lado de cá, o desespero, a gritaria, o medo, o pavor. E qual é a diferença? Paulo está dizendo isso. Com Cristo, a gente consegue ser feliz. Com Cristo, mesmo em dias ruins, conseguimos encontrar a verdadeira felicidade. Aí Paulo fala, e eu separei o básico aqui no 13 e 14, 3 coisinhas que Paulo fala, que ajudava ele a manter a caminhada aqui na terra, ajudava ele a não se perder, ajudava ele a não desviar a rota. Ele, primeira coisa, ele fala: eu esqueço do que ficou para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esqueço do que ficou para trás. Nada atormenta mais o ser humano do que um passado turbulento que ele viveu. Nada atormenta. A gente pode mudar o presente, podemos mudar o futuro, mas o que atormenta o ser humano é não poder mudar o passado. O que atormenta o ser humano, o que faz ele perder o sono, é quando o passado dele resolve dar as caras, resolve chegar, bater na porta e dizer assim: estou aqui. E digo isso porque Paulo era atormentado pelo passado dele. Ele não esquecia que ele perseguia cristãos, que ele matava cristãos, que ele consentiu com morte de cristãos. Ele não esquecia esse negócio. E ele fala assim: para eu conseguir ser feliz, eu preciso esquecer do que ficou para trás. Ou seja, eu preciso esquecer do velho Paulo, das coisas que me atormentam, daquilo que me faz, que não me deixa dormir. E nós, seres humanos, precisamos deixar o passado ser passado, deixar as agressões do passado, aquilo que falaram com a gente, que mexeu com a nossa mente no passado. Devemos colocar uma pedra sobre as mágoas da nossa vida e deixar isso no passado, para a gente conseguir caminhar. Porque se a gente não apagar um pouco as tristezas da nossa vida, a gente não consegue ser feliz. A gente não consegue. Eu tive contato esses dias com 2 psicólogas, elas falaram: ó, os consultórios estão vazios, mas os atendimentos estão lotados. Porque nunca vi um povo ficar tão doente. E tinha só 30 dias de quarentena. Era início de abril. E elas falaram assim: tá difícil até de atender. Como é que atende online? Como é que sabe que a pessoa não está fingindo do outro lado? E as pessoas estão adoecendo, o passado está atormentando as pessoas. Então Paulo fala assim: esquecer do que fica para trás não é ter uma amnésia temporal e você apagar, é como um computador, apaga e começa. Se perdoe, perdoe pessoas. Coloque o perdão sobre a sua vida. Perdoe aquelas pessoas que te fizeram mal no passado. Perdoe aquelas pessoas que falaram mal de você. Coloque um fim nisso que está mexendo nisso aqui seu. Esquece. E ele continua: avança para a questão diante. Ou seja, eu vou lutar contra as guerras de hoje que estão na minha frente acontecendo. Todos nós temos uma luta. Todo dia é uma luta diferente. Toda semana uma batalha diferente. Todo dia chega uma notícia diferente. Para alguém, para nós, às vezes chegam lutas grandiosas para a gente lutar, às vezes são lutas fáceis de lutar, mas Paulo fala: eu avanço para as que estão diante de mim. E o que estavam diante de Paulo? Lutas, oportunidade de pregar o Evangelho, oportunidade de avançar no Evangelho, prisões, cadeias, oportunidade de ir em outros lugares pregando o Evangelho, mas também surras, mas também apanhar, mas também tinham coisas boas e coisas ruins. E Paulo fala assim: eu, além de botar uma pedra no meu passado, eu prossigo para vencer o meu dia a dia. E ele, para encerrar, ele fala assim: eu avanço, mas eu não avanço aleatoriamente, eu prossigo para o alvo. E ele não diz um alvo, e ele não diz para um alvo que eu ache certo na minha vida. Aqui tem muita diferença do que Salomão escreve lá: instrui a criança no caminho que deve andar. Lá Salomão está dizendo assim: instrua a criança no caminho que você acha que ela deve andar. Aqui Paulo está dizendo assim: prossigo para
o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele aponta o alvo, Jesus. Ele olha para Jesus e fala assim: eu vou seguir esse caminho. E independente se daria a cruz para botar nas costas dele, independente se tinha prisão, independente se ele ia apanhar, independente do que ia acontecer, me recordo de Paulo chegando em Jerusalém, e chega em Jerusalém, lá aconselham a Saulo, antes de ir para o templo, raspar a cabeça. Raspa a cabeça, aquilo era um demonstrativo de que ele estava arrependido das coisas ruins que ele fez, e ele entra no templo, e ele louva, e ele canta, e ele prega, mas quando ele sai do templo, dão uma coça em Saulo, bate nele, a ponto dos soldados romanos saberem assim: estão batendo no romano lá, e os soldados correrem, pegar Paulo, arrastar Paulo para dentro de uma espécie de quartel, e Paulo sendo arrastado por ali. Paulo fala assim para os soldados: espera aí, eu preciso falar uma coisa para esse povo. E os soldados falam assim: que o povo está doido para te pegar, você ainda quer falar com eles? Preciso falar algo com eles. E Paulo chega na porta e prega o evangelho para aquele povo. Paulo não deixava as dificuldades da vida dele atrapalhar a grande missão que Deus deu a ele. Paulo não deixava nada que acontecia em volta tirar a verdadeira alegria do coração dele, Jesus Cristo. A ponto de Paulo escrever: nada me separa do amor de Deus, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo sabia. E ele continua aqui, e ele fala: esqueço, eu avanço e eu tenho um alvo. E ele fala assim no verso 15: irmãos, pelo que todos quantos já somos perfeitos, citamos o mesmo. Olha só, se você aí está em casa, ou nós que aqui estamos, se a gente se sente perfeito diante de Deus, a gente precisa ter o mesmo sentimento de Paulo, de ser, vou usar uma expressão, de ser um Zé Ninguém, de ser uma pessoa pecadora, de ser uma pessoa miserável, de ser alguém que não merecia a salvação, de ser alguém que olhando para Deus e pensa assim: por que eu, Deus? Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor lutou para me salvar? Por que o Senhor luta para colocar a tua palavra na minha cabeça? Paulo está dizendo aqui: sentamos o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, ou seja, se você ainda não consegue tirar a soberba do teu coração, ou achar que você não tem pecado, porque talvez você ache que não tenha pecado, Paulo está dizendo assim: Deus vai revelar para você. Paulo sabia que ele não tinha capacidade de mexer para mudar a vida das pessoas, e ele fala: mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, sintemos o mesmo. Sede meus imitadores, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo fala assim: vocês querem alguém para imitar? Me imitem. Tamanha ousadia de Paulo, tamanho exemplo de Paulo. E às vezes nós falamos assim: Paulo tinha gabarito para dizer, imitem a Paulo. Ai de nós de falar. Mas eu ainda acho que é muita covardia nossa não olhar para as pessoas e dizer assim: vocês precisam nos imitar. A gente se acovarda diante do Evangelho porque a gente acha que a gente não consegue viver como o pessoal vivia. E a gente acaba vivendo uma vida mesquinha no Evangelho, dizendo assim: não, olha para Paulo, olha para Pedro, olha para João, olha para os pais da igreja, olham para os missionários, olhem para os grandes homens que pregaram o Evangelho. Mas na verdade, as pessoas não têm como olhar para eles. Eles olham para quem? Nós. Eles olham para nós. E Paulo está dizendo assim: olhem para mim, porque naquela época as pessoas olhavam para quem? Para ele. Olhavam para ele. E Paulo está dizendo: olhem para mim, porque as pessoas iriam lembrar: o cara está dentro de uma prisão, sozinho, idoso, apanhando, e está falando de alegria, porque se ele pode ser feliz, nós podemos ser felizes. Paulo continua dizendo assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
Paulo diz assim: estou dizendo isso chorando. Tem muita gente que não prega o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Tem muita gente que não prega. Nesse período de coronavírus, um pastor chinês, lá na China, ele pediu autorização do governo para ir lá em Wuhan, que foi o foco do coronavírus, porque ele disse que Deus ia curar aquele povo. E foi lá, pegou a autorização do governo, o governo falou: vai. Foram. Um homem muito respeitado lá na China, foi, orou, fizeram lá tudo que os crentes, alguns fazem, e quando voltaram, conscientes de que tinham curado aquele povo. Passou alguns dias, aquilo se alastrou no meio da igreja, que ele era pastor, e esses dias ele estava lá preso, pedindo perdão ao povo, porque pelo erro que ele cometeu, adulterando o evangelho que ele achava que estava pregando, e por ter contaminado mais pessoas do que o necessário, pregando um falso evangelho. Isso lá na China. Quantos no Brasil? Quantos aqui em São Fidélis? Quantos estão aqui em São Fidélis e não tem compromisso de pregar o evangelho, de pregar a verdade? Paulo está afirmando, chorando, que tem muitos que acabam adulterando, mexendo e atrapalhando o evangelho de Jesus. Para a gente encerrar, Paulo convida a gente a prosseguir para o alvo que Jesus tem na nossa vida. Mas como seguir para esse alvo se Jesus às vezes não é o dono da nossa vida? Como seguir para o alvo se às vezes a gente não faz a vontade de Deus? Como seguir para o alvo se às vezes falta alegria no nosso coração? Quando cantamos: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, isso deve sair do nosso coração. Quando a gente fala assim, que vamos servir ao Senhor na alegria ou na tristeza, e isso precisa ser em todo momento, e nada melhor do que no tempo em que estamos vivendo, às vezes isolados dentro da nossa casa, com saudade das nossas igrejas, saudade das reuniões, saudade de procurar a igreja para se alegrar, para sorrir. Nada melhor do que nesse tempo para a gente pensar em nós mesmos e pensar assim: será que realmente eu estou servindo a Jesus ou estou servindo à igreja? Será que realmente eu estou sentindo falta da igreja ou estou sentindo falta de Jesus na minha vida? Sentir falta da igreja é óbvio, todos vamos sentir, mas nós não podemos sentir falta de Jesus, porque Jesus habita dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Se Jesus está fazendo falta na sua vida, você precisa orar e pedir assim: Deus, dê uma direção para a minha vida, me ajude a esquecer muita coisa que ficou, eu preciso prosseguir para o alvo, seja dentro da igreja, seja dentro do quarto da minha casa, seja na cozinha ouvindo o evangelho, seja na sala prestando um culto ao Senhor. Eu preciso continuar tendo alegria no meu coração, senão a gente vai morrer. E Paulo sabia que era essa alegria, através da fé em Cristo Jesus, que fazia ele levantar todos os dias e prosseguir na caminhada. Ele sabia que era essa alegria que fazia ele chegar lá na frente, quando está lá Paulo e Silas, dentro da prisão, cantando hinos ao Senhor, e acontece toda aquela cena, um terremoto acontece, os presos, o guarda achava que os presos tinham fugido, e quando o guarda estava para tirar a vida, Paulo e Silas falam: não, peraí, a gente está aqui. Aquele homem fala assim: o que é necessário para eu me salvar? Porque ele solto, ele não tinha aquela alegria que aqueles homens lá dentro tinham. E Paulo fala assim: crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e tua casa. Aquele homem leva Paulo e Silas para dentro da sua casa, e diz o texto lá de Atos, e todos eles se alegraram com o Senhor. Jesus pode trazer alegria para a nossa vida, Ele quer, mas a gente precisa olhar para Ele, consertar aonde precisa ser consertado e prosseguir para esse alvo do Senhor Jesus. Às vezes mudamos, mas Jesus quer que consertemos
e caminhemos em direção a esse alvo. Vamos desfrutar dessa verdadeira alegria que é o Senhor Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo da nossa igreja, esse é o desejo de todos nós. Estamos aqui 55 anos, passando por lutas, dificuldades, momentos alegres, momentos tristes, por nascimentos, velórios, passando por momentos em Barro Branco de extremas alegrias, de profundas tristezas, mas nesses 55 anos, o que mantém a nossa igreja de pé é a alegria do Senhor presente nas nossas vidas. E o meu desejo é que cada ano que passemos aqui, desfrutemos dessa alegria do Senhor Jesus, e que isso não falte nas nossas vidas, que seja como Abacuque, para a gente encerrar. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, não haja animais no campo e as vacas nos currais não tenham comida e morram. Portanto, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que isso seja a vitamina nossa para levantar todos os dias e continuar sendo feliz aqui na terra. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por Jesus, a nossa verdadeira alegria. Muito obrigado porque Jesus na nossa vida, Ele consegue transformar a angústia em animação, a tristeza em alegria. Ele consegue transformar a tribulação em plena paz. Jesus tem essa capacidade. Obrigado pelos 55 anos que estamos vivendo na nossa igreja. Mesmo passando por lutas, ó Deus, estamos alegres porque temos o Senhor Jesus. Obrigado por esse texto de Paulo que muito esclarece para nós que, independente de como estamos, precisamos sim esquecer o nosso passado, deixar o passado ser passado, deixar as tristezas para trás, a angústia para trás, deixar aquilo que magoou a gente para trás. Precisamos avançar para as lutas de hoje e prosseguir para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a continuar sendo exemplo para essas pessoas que carecem do Senhor Jesus. Nos ajude. Cuide de cada família em Barro Branco, cada pessoa, cada servo desta igreja. Abençoe, ó Deus, a nossa comunidade. Pedimos que o Senhor, se possível for, livre a gente desse mal, e se pegarmos, que o Senhor nos sustente, mas continue colocando, ó Deus, a Tua palavra nos nossos lábios todos os dias. Muito obrigado pela nossa igreja. O Senhor tem nos sustentado durante 55 anos. Glórias ao Teu nome por isso. Te pedimos somente uma semana na Tua presença, uma semana de testemunho, de alegria e de paz na presença do Senhor Jesus. Obrigado por tudo. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma oração silenciosa, a gente encerra. Deus te abençoe. Você que ficou aqui até agora online, um forte abraço. Jesus esteja com a gente no decorrer dessa semana. Amém.